Nos dias de hoje, Charles Oliveira do Bronx é um ídolo brasileiro. Além de ser campeão mundial dos pesos leves do UFC, ele recentemente foi eleito pela ESPN americana como o lutador do ano. E ele é o lutador com mais vitórias por submissões, tendo 16 submissões dentro do Ultimate. Mas se engana quem pensa que a carreira do Charles é só flores. E no vídeo de hoje iremos ver o quão difícil foi a trajetória do Charles até o trono. Charles passou toda a sua infância e adolescência vivendo na extrema pobreza, e através do jiu-jitsu ele encontrou o seu refúgio. Charles sempre mostrou ser diferenciado no jiu-jitsu e se dava muito bem na arte suave. Mas em 2008, Charles, com 18 anos, decidiu se testar no mundo do MMA. Ele estreou no evento Predador FC, que era um GP. Nesse torneio, Charles estava muito abaixo do peso em comparação a seus adversários, mas ainda assim, com 2 nocautes e uma finalização, ele foi o campeão do GP. Do Bronx seguia lutando em eventos menores, e quando ele tinha um cartel de 12-0, ele conseguiu fechar um contrato com o UFC, o maior evento de MMA do mundo. A sua estreia no Ultimate aconteceu em agosto de 2010. Ele estreou como peso leve, categoria até 70 quilos, e o seu adversário era o americano Darren Elkins. E com apenas 41 segundos de luta, Charles derrotou o americano com a chave de braço. A segunda luta do Charles no Ultimate foi contra o Efraim Escudeiro, e o brasileiro venceu com mata-leão no terceiro round. Sua terceira luta no UFC foi contra o Jim Miller, e o Charlinho foi derrotado por uma chave de joelho no primeiro round e perdeu a sua invencibilidade no MMA. A sua quarta luta foi um no contest, ou seja, uma luta sem resultado, pois o Charles acabou acertando uma joelhada ilegal no seu adversário. A sua próxima luta seria contra o grande Donald Cerrone, que vinha numa sequência de 4 vitórias. Cerrone era visto como o favorito, e Charles perdeu por nocaute no primeiro round. Do Bronx estava a 3 lutas sem vencer, e por isso decidiu ir para o peso pena, categoria até 66 quilos. E a sua próxima luta, que marcaria a sua estreia no peso pena, foi contra o americano Eric Weasley, e o Charles venceu com a chave de panturrilha no primeiro round, e ganhou o prêmio de submissão da noite. E 5 meses depois, Oliveira derrotou o Jonathan Brooks com a guilhotina. E na luta a seguir contra o norte-americano Cub Swanson, do Bronx não bateu peso e ainda foi nocauteado no primeiro round. E na luta contra o Frank Edgar, outra derrota, só que dessa vez por decisão unânime. Após essa derrota, o brasileiro conseguiu uma sequência de 4 vitórias consecutivas, mas em uma dessas 4 vitórias ele acabou não batendo peso de novo. Mas em agosto de 2015, Charles enfrentou o Max Holloway. Essa luta tinha de tudo para ser um lutaço, mas Charles sentiu um incômodo entre a região do pescoço e ombro, e mais tarde foi descoberto que a lesão tinha sido no esôfago. E o Holloway obviamente saiu com a vitória. Na próxima luta, Charles venceu seu oponente, mas ele não bateu peso pela terceira vez. E na luta contra o Anthony Pettis, Charles foi derrotado por uma guilhotina no terceiro round. E na luta seguinte contra o Ricardo Lamas, ele não bateu peso pela 4ª vez, só que dessa vez Charles extrapolou e ficou 4 quilos acima do peso limite, o que deixou o Dana White e o UFC pé da vida. E como se não pudesse piorar, Charles perdeu a luta por uma guilhotina no segundo round. E após essa derrota, o Charles corria sérios riscos de ser demitido do UFC. Do Bronx, na época, não era um bom striker. E a luta agarrada, que era vista como o seu ponto forte, já que ele é um faixa preta de jiu-jitsu, parecia não funcionar mais tão bem, pois essa tinha sido a segunda derrota consecutiva do Charles por submissão. E ainda ele vinha de 3 derrotas nas suas últimas 4 lutas, e não tinha batido o peso por 4 vezes. Charles precisaria muito de vencer sua luta seguinte, e também bater o peso, pois na época o UFC já estava de saco cheio de suas falhas na hora da pesagem. E para evitar falhas na hora da pesagem, ele resolveu voltar para o peso leve, categoria até 70 quilos.
E na luta que marcaria o seu retorno ao peso leve, o Charlinho mandou bem e derrotou o Will Brooks com mata-leão no primeiro round, e ainda ganhou o prêmio de performance da noite. Na luta seguinte contra o Paul Felder, do Bronx perdeu por nocaute técnico no segundo round. E foi depois dessa derrota que o Charles começou a se tornar um lutador completamente diferente. Isso porque no ano seguinte, em 2018, ele se juntou à Chutebox Diego Lima. E sob o comando do Diego Lima, a trocação do Charles evoluiu de uma forma absurda. E em 2018, um novo Charles surgiu. Após isso, o Oliveira teve uma sequência de 8 vitórias. E entre esses 8 lutadores que haviam sido derrotados pela nova versão do Charles, foram o Kevin Lee e o Tony Ferguson. Com o Khabib aposentado e o do Bronx derrotando todo mundo, era só aguardar o vencedor de Dustin Poirier vs Conor McGregor para ver quem iria lutar pelo cinturão contra o brasileiro. E no dia 23 de janeiro de 2021, Poirier e McGregor se enfrentavam no UFC 257. E nesse mesmo card teve a luta do Michael Chandler contra o Dan Hooker, onde o Chandler venceu por nocaute no primeiro round. E na luta entre Poirier e McGregor, vitória do Poirier por nocaute no segundo round. Tudo indicava que iria ter um confronto entre Charles e Poirier, mas na coletiva de imprensa depois da luta, os repórteres americanos só falavam sobre Chandler ou Poirier. Ninguém se lembrava que o Charles vinha numa sequência de 8 vitórias consecutivas. Mas o brasileiro Luiz Coutinho, do canal Encarada, foi o único a citar o nome do Charles, e o próprio Charles agradeceu ao Coutinho por ter mencionado ele. O tempo passou e o Poirier preferiu fazer uma trilogia com McGregor do que lutar pelo cinturão. E tudo indicava que teríamos Charles versus Chandler. Mas, ainda assim, o brasileiro continuava sendo desrespeitado. E muitos queriam que o Justin Gaethje, que tinha sido derrotado em uma luta de cinturão meses antes, lutasse contra o Chandler. Era como se não importasse o que o Charles fizesse, ele sempre será descreditado. E ele ainda teve que ouvir comentários tóxicos sobre si. Chael Sonnen disse o seguinte sobre o Charles, abre aspas: "Quando a luta fica difícil e tem um jeito de sair dela, ele sai da luta", fecha aspas. Enquanto o Justin Gaethje disse que o Charles era um desistente. Muitos ainda desconfiavam do Charles, achavam que o brasileiro não sabia lidar com adversidades dentro do octógono. E o seu adversário, o Chandler, tem um estilo explosivo e agressivo. E muitos acreditavam que quando o americano encurralasse o brasileiro, o Charles iria ceder e sairia da luta sem um cinturão. Mas no UFC 262, Charles e Chandler finalmente se enfrentariam. No primeiro round, Charles passou por um grande sufoco, mas no segundo assalto, o brasileiro nocauteou o americano e realizou o seu sonho de ser campeão mundial. E na sua primeira defesa de cinturão, ele enfrentaria o Dustin Poirier, que tinha acabado de vencer o McGregor por 2 vezes seguidas, e era visto por muitos americanos como um rei sem coroa. No primeiro round entre Poirier e Oliveira, o brasileiro foi completamente dominado, mas no segundo round o Charles foi superior. E no terceiro round ele aplicou um mata-leão no americano e provou ser o campeão legítimo e melhor peso leve do mundo. E além disso, ele calou todos os seus haters que diziam que ele sempre fugia e que não era um bom campeão. E o próximo adversário do Charles foi o Gaethje. Gaethje já provocou Charles várias vezes, mas na hora da luta, do Bronx mostrou o porquê dele ser o melhor peso leve do mundo e finalizou o americano ainda no primeiro round. E essa foi a história da evolução do Bronx. Charles sem dúvida sofreu muito para estar onde está hoje. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e falou!